Eu sou o Moisés Ferreira, ator bailarino do grupo Sociedade T, aqui de Natal, Rio Grande do Norte. A gente que desde 2013 vem desenvolvendo pesquisas e trabalhos numa estética da arte contemporânea. E é sobre um desses trabalhos que eu estou aqui para a gente conversar um pouco, né, que é o solo Sem Sal, Sem Açúcar, que teve sua estreia em 2016. Eu trago comigo assim o encontro com duas senhoras que foi de extrema importância para eu poder entender que corporeidade é essa que eu queria trazer para o solo. Dona Rubenita e Dona Ernestina, eu digo que foram as minhas avós, foram as minhas mães, foram as minhas amigas assim durante esses 3 meses que eu permaneci visitando, né, o asilo. Dona Ernestina era uma senhora muito engraçada, assim, ela já não tinha mais a percepção de tempo e espaço. Na verdade, muitas delas não tinha mais. Que eu diga assim que eu ganhei mais confiança, né? Ela que gostava muito de conversar, ela que me contava as histórias dela, que no momento eu ficava me perguntando, será que isso foi invenção? Será que isso aconteceu mesmo? Será que isso foi um devaneio? Será que ela tá me contando a verdade? Eu não queria saber, eu entrava na conversa, mentia também, e tudo para passar o tempo. Curioso isso, porque eu sentia isso de Dona Ernestina. Eu sentia que ela sempre estava colocando um assunto atrás do outro para eu fazer companhia a ela. E eu adorava. E muitas vezes a gente não tinha assunto e ficava um do lado do outro, assim, em silêncio. Que eu dizia que eram os nossos silêncios compartilhados, né? Os nossos momentos de silêncios compartilhados. Um desses momentos, assim, de silêncios compartilhados, chegou uma senhora, que foi a única vez que eu conversei com essa senhora. Ela perguntou a Dona Ernestina se eu era filho dela, e aí Dona Ernestina falou, não, isso aqui é meu amigo, que sempre vem me visitar. Ela começou a me contar uma história que para mim foi muito marcante, assim, que foi da vontade dela sempre querer ter ido para a escola, né, a vontade que ela quis ter de frequentar a escola. Mas o pai dela dizia que ela era bonita demais para frequentar a escola e que ela tinha que ficar em casa ajudando a mãe nos serviços domésticos. E sempre quando ela ia buscar água, né, na região que ela morava, ela voltava com uma lata d'água na cabeça e parava em frente à escola e começava a chorar. Outro contato muito importante assim, que eu tive foi com Dona Rubenita, de 76 anos. Dona Rubenita, para mim, ela era mais rica em termos de corporeidade, né? Ela que tinha limitações físicas e vocais, ela tinha uma cadeira que era o formato do corpo dela, que foi um objeto que me chamou muita atenção, assim, durante o processo criativo de Sem Sal, Sem Açúcar, é que eu percebi que todas elas, sem exceção, todas as senhoras que ali estavam, tinham sua cadeira, né? Elas se relacionavam, elas passavam a boa parte do tempo sentadas em suas cadeiras. Essa vivência que eu tive com Dona Rubenita, né, esse contato que eu tive com ela, foi daí que eu criei a quarta cena no espetáculo, que é onde eu sento numa cadeira de balanço, pergunto, meu filho, tu vai sentir falta de mim quando eu for embora?
que era justamente o que Dona Ernestina me perguntava, né? Só que daí eu trago essa frase juntamente com a corporeidade de Dona Rubenita. Você vai sentir falta de mim quando eu for embora? E uma das poucas coisas que eu pude compreender, assim, da fala de Dona Rubenita, né? Ela que tinha limitações vocais também, ela tinha uma língua dobrada, enrolada dentro da boca, foi que ela realizou o grande sonho da vida dela, que foi conhecer o rei Roberto Carlos em 1976 aqui em Natal. Trabalhava como camareira num antigo hotel aqui da cidade, e que um dia que quando ela estava passando perto da piscina, ela viu o rei Roberto Carlos tomando banho de sol. Eu lembro de ter perguntado a ela, Dona Rubenita, qual a melhor música do rei, qual a sua canção preferida, assim, do rei Roberto Carlos. Aí ela parou assim, olhou o espaço, e aí ela não soube me dizer, né, assim, ela não soube cantar. Mas tem umas minhas desconfianças porque eu cantei uma música pra ela, né, que é Eu Te Proponho, e depois eu fiquei pensando se essa não seria, porque ela ficou emocionada, assim, e daí eu fiquei pensando se essa não teria sido a canção preferida dela. Do treinamento, eu buscava um mergulho em si, percebendo e conhecendo as potencialidades do corpo em suas esferas, percepções imagéticas, energéticas, enfim. E outra etapa, também muito importante na construção desse espetáculo, foi a minha vivência dentro de um asilo, né, dentro de uma instituição de caridade para idosos aqui na cidade de Natal. Então, essa experiência ela foi muito potencializadora assim, para o trabalho, porque foi lá que eu vi a complexidade dessa corporeidade do idoso que eu estava trazendo para o espetáculo, né? E, por exemplo, os idosos que tinham limitações físicas, né? Então, isso foi de grande riqueza, essa observação, essa vivência foi de grande riqueza assim, para a construção do Sem Sal, Sem Açúcar. Eu buscava anotar, né? Eu observava, anotava as ações, os gestos, as imagens que me viam, as associações de imagens, né, que me viam quando eu observava o outro, e daí eu tentava reproduzir o máximo possível, o mais fiel possível, né, quando eu entrava em treinamento. Então a primeira etapa do trabalho, ela foi muito desafiadora para mim, né? Porque ainda eu tinha que lidar com questões técnicas e eu também tinha que relacionar a mimesis corpórea com o que eu estava fazendo, conhecendo sozinho ali no treinamento técnico. A última cena do espetáculo eu trago, ela me veio assim, também a partir de uma lembrança que foi da minha avó das Neves, né? Quer dizer que porque minha avó, graças a Deus, ainda é viva, né? E a minha avó, ela tem uma artrose no joelho muito evoluída, assim, num grau
de doença, assim, muito evoluído. E aí eu tô com um paletó e faço uma diagonal em direção ao banco, que me vinha muito de uma observação quando eu observava minha avó, que ela sempre saía da cadeira da cozinha, fazia a mesma diagonal até a cadeira dela na sala, né? Trazendo esse registro do joelho, né? Dessa perna manca que se arrasta no chão de forma muito lenta para chegar na cadeira da sala, se sentando também lentamente, né? E aí nessa cena eu também tinha ganhado alguns objetos de integrantes do grupo, como um raidinho de pilhas, né? Eu tinha trazido um porta-retrato assim, que era da minha bisa, a mãe do meu avô Luiz, e uma garrafa de cachaça que remetia também aos meus dois avós, por eles terem bebido aí na juventude, né? E também trago todos esses objetos num pinico, que era um objeto também muito recorrente assim no asilo que eu frequentei, e todos os objetos estão dentro. E aí eu tiro na mimesis que eu trago do meu avô, em paralelo com o joelho, ainda trazendo essa ideia do joelho de artrose, com artrose da minha avó. E aí o meu avô ele fazia um gesto muito recorrente, que era uma mão na boca, uma mão na sobrancelha, olhava e trazia de volta. E aí eu tentei mesclar essa mimesis, trazendo esses objetos como se eu estivesse me despedindo dessas lembranças, né? Em seguida eu pego um buquê, como se quisesse me despedir de cada lembrança, né? Que foi muito importante na construção dessa persona que eu trago no final do espetáculo. Nomes, gestos, histórias, inventadas ou não, devaneios ou não. O futuro, a paixão, o foco, o trabalho. Comigo não tem papo e nem chulé de papagaio. Ela que costumava cheirar lança-perfume antes de ir à festa da padroeira. Agora eu a trago para passear, para a sala de ensaio e para o mar que rodeia nossa cidade. Foi tudo isso que eu reuni num baú. Ir ao oftalmologista. Chorava com uma lata d'água na cabeça que pesava. O pai dizia que era bonita demais para frequentar a escola. Filho ausente, enterrado ao lado da mãe. Remorso distante, enterrado ao lado da mãe. Memória apagada, enterrada ao lado da mãe. Mentirosos, cúmplices, santos, filho, sobrinho, neto. Será que ele não está aqui? Será? Me conta tudo, mostra a expressão de dor, irei chamá-la assim, ciumenta, Dona Paraíba. Uma estrela cai no céu escuro de segunda-feira, comprime-se o coração. Memória no canto da sala remoendo um grande arco de suor que pisa ao molhar a terra. Corpo inerte no chão. Era ele, não viu? Fortes dores de cabeça, água com açúcar para amenizar. Repentina pressão baixa, sal por debaixo da língua. Ausência.